Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse domingo da ressurreição, o evangelho proclamado em nossa liturgia pascal é de São João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. Assim narra o evangelista. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. Entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é o domingo da ressurreição do Senhor. A igreja inteira se levanta para proclamar com grande alegria
Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. A Páscoa não é apenas a lembrança de um acontecimento do passado. Ela é o coração da nossa fé, é o centro da nossa esperança. Como nos recordam os primeiros cristãos, muitos líderes passaram pela história, mas somente o túmulo de Jesus está vazio. A morte foi vencida. A última palavra já não é a dor, nem o sofrimento, nem a injustiça. A última palavra é a vida. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. O Evangelho, narrado por São João, que nós ouvimos, nos conduz à manhã da ressurreição, primeiro dia da semana. Ainda está escuro. Maria Madalena vai ao sepulcro carregando no coração a dor, a saudade e a sensação de perda, e encontra a pedra removida. Ao ver que a pedra do sepulcro tinha sido removida, Maria Madalena corre para avisar a Pedro e ao outro discípulo, aquele que o Senhor amava, João. Também os dois discípulos, ao receber aquela surpreendente notícia, saíram. E como diz o Evangelho, corriam os dois juntos. Os protagonistas dos relatos pascais deste domingo da ressurreição, segundo a narrativa de João, correm. E esse correr exprime, por um lado, a preocupação de que tivessem levado o corpo do Senhor, de que o túmulo tivesse sido violado. Mas, por outro lado, revela o desejo, o impulso do coração, a atitude interior de quem se põe à procura de Jesus. Ele, de fato, ressuscitou dos mortos e, portanto, já não se encontra no túmulo. É preciso procurá-lo noutro lugar. Este é o anúncio da Páscoa. É preciso procurá-lo noutro lugar. Cristo não está no túmulo. Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Não ficou prisioneiro da morte. Não ficou envolvido no sudário. Por isso, não é possível fechar nosso Senhor Jesus Cristo no túmulo, numa bela história do passado, nem reduzi-lo a um herói de outrora, ou uma estátua colocada em museu. Pelo contrário, devemos procurá-lo. E por isso não podemos ficar parados. É preciso pôr-nos em movimento, sair à procura, correr, procurá-lo na vida, no rosto dos irmãos, no dia a dia, em toda parte, exceto no túmulo. Na manhã da Páscoa, todos correm. E esta corrida não é apenas uma corrida física, é a corrida do coração. É o desejo que há no ser humano profundo de encontrar com seu Senhor, de buscar Deus. É a busca que nasce de quem ama. Quem ama não fica parado, corre, põe-se em movimento. E aqui nós encontramos uma chave muito importante para viver o evento pascal. Todos correm. Todos também veem os mesmos fatos: o sepulcro vazio, as faixas, o sudário posto bem ordenado de lado. Mas nem todos chegaram à mesma conclusão. O Evangelho diz que somente o discípulo amado viu e acreditou. Essa diferença é muito importante. Quantos sinais nós vemos e às vezes não percebemos o que está além deles. Não basta ver, é preciso olhar com fé e com amor, ver além das aparências. Maria Madalena vê o vazio do túmulo e pensa que o túmulo tivesse sido violado e o corpo de Nosso Senhor tivesse sido levado, roubado. Pedro entra, ele observa, mas não compreendeu o que ele viu. O discípulo amado vê e acredita, porque ele ama mais profundamente. Por isso ele vê além dos outros, vê além das aparências. Como bem recorda a tradição espiritual, só quem ama é capaz de enxergar o invisível. E esta é uma grande lição para nós. Todos vemos a realidade. Cristo veio ao nosso encontro. Vemos sinais de Deus na nossa vida, mas nem todos nós interpretamos com a mesma fé. Muitas vezes olhamos para o mundo e enxergamos apenas
coisas negativas, a crise, a violência, o sofrimento, morte. Mas o olhar da fé é capaz de perceber que Deus continua agindo, que a vida continua brotando, que a ressurreição já está em curso, mesmo nas situações mais difíceis. Quando tudo parece inverno, a fé é capaz de antecipar a primavera. Nos Atos dos Apóstolos, nos recorda o núcleo da fé cristã. Quando diz que Jesus passou o mundo fazendo bem, foi morto na cruz, mas Deus o ressuscitou. A ressurreição não é um fato isolado, ela é a consequência de uma vida que foi doada, que foi entregue, de uma existência que foi vivida no amor, no serviço e na doação. E isso muda completamente a compreensão nossa a respeito da vida. Ressuscitar não é apenas algo que está reservado para nós, que cremos em Jesus, no fim dos tempos, depois da nossa morte. A ressurreição começa agora. Começa agora, quando nós nos deixamos Cristo viver em nós, quando nós decidimos amar, quando rompemos com o egoísmo, quando nos levantamos da nossa acomodação para fazer o bem, quando nós lutamos pela dignidade do ser humano. Cada gesto de amor que nós realizamos é um sinal de ressurreição. Por isso, São Paulo, na carta aos Colossenses, ele nos convida: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. O que São Paulo quer dizer? Não está dizendo que devemos fugir do mundo, mas vai viver como pessoas ressuscitadas. E viver como pessoas ressuscitadas é ver o mundo neste novo horizonte, o horizonte da fé, o horizonte da ressurreição. Um novo sentido abre para nós quando nós buscamos as coisas do alto. A Páscoa nos ensina que a vida não está encerrada no túmulo. Cristo não pode ser reduzido a uma memória do passado. Cristo não pode ser reduzido a uma bela fábula, uma bela história ou uma simples tradição religiosa. Ele está vivo, Ele está no nosso meio. E porque Ele vive, Ele deve ser procurado todos os dias. Não no sepulcro, mas na vida. A vida que brota no rosto dos irmãos. Especialmente daqueles que teimam a viver, sofrem com suas males, com suas doenças, mas teimam a viver, não desistem de viver. Devemos buscá-lo nas situações concretas do nosso cotidiano, ali onde a vida clama por esperança. Por isso é necessário procurar nosso Senhor, o ressuscitado, presente em toda parte. Ele rompe as barreiras, Ele habita no meio de nós. Ele se esconde e se revela nas pessoas que nós encontramos pelo caminho e nas circunstâncias mais anônimas e imprevisíveis da nossa existência. O ressuscitado permanece conosco, partilhando as nossas lágrimas, multiplicando a beleza da vida naqueles pequenos gestos de amor. A Páscoa, portanto, nos coloca em movimento. Ela nos tira da acomodação, da tristeza, do desânimo e nos faz correr, como Maria Madalena, que correu para avisar os discípulos do túmulo vazio, como Pedro, que correu para o túmulo, e o discípulo amado correr ao encontro de Jesus, correr ao encontro dos irmãos, correr ao encontro da vida nova que brota. Neste domingo da ressurreição, a igreja nos convida a renovar a nossa fé e a nossa esperança. Acreditar que Cristo vive significa acreditar que a vida tem sentido, que o amor é mais forte que o ódio, que a luz é mais forte que as trevas. Significa também assumir um compromisso, viver como ressuscitados. E assim, nós podemos viver a Páscoa e assim desejar a você uma feliz Páscoa, vivendo como pessoas ressuscitadas, pessoa que vive de acordo com os valores celestes e não os valores terrestres. Ressuscitou o bom pastor, pelas ovelhas deu a vida e quis morrer por seu rebanho, aleluia, e quis morrer por seu rebanho, aleluia. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Ressuscitou o bom pastor,
pelas ovelhas deu a vida e quis morrer por seu rebanho, aleluia. E quis morrer por seu rebanho, aleluia. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Ressuscitou o bom pastor, pelas ovelhas deu a vida e quis morrer por seu rebanho, aleluia. E quis morrer por seu rebanho, aleluia. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A Semana Santa é o coração do ano litúrgico. Nela, a Igreja não apenas recorda acontecimentos do passado, mas celebra e atualiza o mistério pascal, o mistério da nossa salvação, manifestado na paixão, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Trata-se da Semana Maior entre todas as semanas, em que nós contemplamos o amor de Deus que se entrega totalmente por nós. Desde os primeiros séculos, os cristãos perceberam a importância de viver intensamente esses dias, sobretudo no tríduo pascal, que começa na Quinta-feira Santa, atinge seu ápice na Vigília Pascal e se prolonga no Domingo da Ressurreição, na oitava da Páscoa, e durante todo o tempo pascal celebramos a ressurreição de Cristo. E da alma toda a nossa liturgia. A liturgia é a celebração desse mistério, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E nesse tempo, durante a Semana Santa, nós somos chamados a unir a nossa vida ao mistério de Cristo. Morrer para o pecado, ressurgir para uma vida nova. A Quinta-feira Santa, com a missa da Ceia do Senhor, abre o tríduo pascal. Nela nós celebramos 3 grandes dons: a Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o mandamento do amor. Jesus, ao partir o pão e oferecer o cálice, antecipa o sacrifício da cruz e se faz alimento para o seu povo. Ele não apenas fala de amor, mas se entrega como pão partilhado, pão partido, vida doada, corpo dado em favor da nossa salvação. O gesto do lava-pés revela o sentido profundo da Eucaristia. Quem celebra a Eucaristia deve viver o mandamento do amor. Significa servir, ser solidário, lavar os pés uns dos outros, assim como Jesus fez. Jesus, sendo mestre e Senhor, inclina-se diante dos discípulos e lhes lava os pés, ensinando que a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço. Assim, a vida cristã não pode ser vivida sem a dimensão do amor concreto, da partilha e da comunhão fraterna. Na Sexta-feira Santa, a Igreja contempla a paixão e morte do Senhor. É um dia marcado pelo silêncio, pela oração e pela contemplação da cruz. Jesus, inocente, entrega a sua vida por amor, assumindo sobre si o peso do pecado da humanidade. A cruz, que era sinal de humilhação, torna-se sinal supremo do amor e da redenção. E nesse dia aprendemos que Deus não nos salva pela força, mas pelo amor que se doa, e se doa até o fim. A paixão de Cristo também nos ajuda a reconhecer o sofrimento presente no mundo, porque Ele continua a sofrer nos pobres, nos doentes, nos excluídos, naqueles que não têm moradia digna, naqueles que vivem em condições de abandono, em situações de rua. Por isso a cruz não é apenas um objeto de devoção, mas é um chamado à solidariedade e um compromisso com a vida. O Sábado Santo culmina na Vigília Pascal, que é considerada a mãe de todas as vigílias. E nessa noite santa celebramos a vitória da luz sobre as trevas. O fogo novo
O Círio Pascal, a palavra proclamada e a água do batismo revelam que Cristo venceu a morte e inaugurou uma nova criação. A ressurreição não é apenas um final feliz, mas é o centro da fé cristã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, como nos ensina São Paulo. A Vigília Pascal nos recorda que o amor é mais forte do que a morte e que Deus transforma a cruz em vida nova. E finalmente o domingo da ressurreição é o dia da alegria plena. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Ele não permanece no túmulo, mas caminha conosco. A Páscoa nos convida a olhar a vida com esperança. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma cruz tem a última palavra em nossa vida. Assim, celebrar a Semana Santa é entrar nesse dinamismo pascal, passar da morte para a vida, do pecado para a graça, do egoísmo para o amor. Somos chamados a viver esse mistério, não apenas na liturgia, mas na vida concreta, tornando-nos testemunhas do ressuscitado. Que essa catequese nos ajude a compreender que a Páscoa não é apenas uma data, mas é um caminho. Percorrer com Cristo, caminhar com Cristo, ir com Cristo até o Calvário, percorrer a sua via crucis, morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova, marcada pela fé, pela esperança e pela caridade. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.